Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje está recheado de assunto importante, tem assunto polêmico também para a gente abordar, né? Vamos falar muito da preparação do Vasco visando a partida de amanhã, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil, jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense. A gente tem detalhes muito importantes aí sobre questão de logística, quem vai para o jogo, quem não vai. Vamos falar bastante também sobre a apresentação do novo reforço do Vasco, né, que hoje cedo veio a público, se manifestou, falou com a imprensa, deu um recado para o torcedor vascaíno e, inclusive, quem também participou dessa entrevista coletiva foi o nosso executivo de futebol, o Marcelo Santana, que abriu o jogo ali, falou sobre vários assuntos polêmicos, falou sobre contratação, falou sobre transferban e também vamos trazer detalhes importantes sobre o nosso cria da base, o Ryan, que estava em baixa, cresceu de produção, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, se destacou muito e está aí com muitos clubes europeus já de olho na sua contratação na próxima janela de transferências. E eu vou trazer para vocês aqui detalhes dos valores, que são valores gigantescos que envolvem a multa rescisória do nosso moleque aí da base, né? Um garoto de apenas 18 anos de idade que já desperta interesse de gigantes da Europa, Real Madrid, Barcelona, Manchester City. Então fica ligadaço no nosso vídeo aí para você não perder absolutamente nada. Já peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo. E você que ainda não é inscrito, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, fica a dica para você, correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no maior canal de notícias do Vasco no YouTube, né? E tem um detalhe importante para vocês, tá? Hoje, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, nós vamos estar ao vivo, direto de Curitiba, direto do hotel na qual o Vasco vai estar se hospedando. Você quiser assistir a chegada dos jogadores aí, né? A chegada da comissão técnica ao vivo, somente aqui no nosso canal. Nem a Vasco TV faz isso, só a gente faz para você aí que é inscrito aqui. Então fica a dica mais uma vez para você se inscrever e não perder absolutamente nada das notícias do nosso Vascão aqui no nosso canal, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí dessa preparação. O Vasco acabou de terminar o último treinamento, agora há pouco, lá no CT Moacir Barbosa, né, para poder encarar amanhã o Atlético Paranaense. E o Vasco já vai direto para o aeroporto para poder se deslocar para Curitiba, né? O Vasco chega lá em Curitiba por volta das 4h30, 5 horas da tarde, vai pro hotel, a gente vai estar lá, né, recepcionando os jogadores. E a única dúvida que ainda persiste até agora, a hora de eu gravar o vídeo, é: Felipe Coutinho vai ou não vai para o jogo? A gente ainda não tem essa informação 100%, provavelmente daqui a uma horinha a gente vai ter já tudo isso confirmado. Inclusive é importante você seguir a gente nas outras redes sociais para você também ficar por dentro ali dessas coisas que acontecem no decorrer do dia, né? Instagram, tem lá o Blue Sky, tem lá o TikTok, todos os links aqui na descrição do vídeo de hoje para vocês, né? Mas preparação muito bem feita, o elenco está muito focado. Eu conversei hoje de manhã com 3 jogadores do elenco. Todos eles aí estão muito confiantes que o Vasco vai passar de fase, e não só isso, tá? Que o Vasco vai em busca desse título, né? O elenco está muito realmente focado e confiante que o Vasco tem condições de brigar aí pelo título da Copa do Brasil. Lembrando que a passagem de fase amanhã vai estar trazendo para os cofres do Vasco cerca de 10 milhões de reais, né? O Pedrinho vai poder receber essa grana que com certeza será muito importante para ser utilizada no decorrer dessa reta final de temporada. O Vasco vai ter 2 reforços importantes para a partida de amanhã: Puma Rodrigues e também o Jean Davi, né, os dois que estavam servindo as seleções do Chile e do Uruguai nas eliminatórias da Copa. E também teremos os reforços aí do Leandrinho, lateral esquerdo, e do atacante Ryan, os dois que estavam com a seleção brasileira sub-20 aí nesses últimos dias, né? Tiveram 2 amistosos, inclusive com 2 gols do Ryan nas 2 partidas. Então, acho que já tem mais ou menos um esboço do time titular, que é Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda, Maicon, nosso xerifão, e Léo Pelé voltando ao time titular. João Vitor está suspenso, meio de campo com Hugo Moura, Matheus Cocão ou Esforza e Dimitri Payet, que também está muito motivado para essa partida. E lá na frente existe uma dúvida: se ele vai com Ryan ou Emerson Rodrigues de um lado, David do outro e Pablo Verrete centralizado. E lembrando que amanhã um empate garante o Vasco nas semifinais, né, para encarar São Paulo e o Atlético Mineiro. Mas a equipe aí quer a vitória, né? O Vasco quer explorar os erros, o nervosismo, quer explorar contra-ataques nessa partida contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o Vasco, numa partida de mata-mata, jogando fora de casa contra o Furacão,
nunca perdeu. Então o histórico está do nosso lado, o histórico é positivo, né? Apesar do Vasco ter dificuldade jogando por lá, né? Um gramado sintético, um campo ali um pouco diferente, mas a gente está muito confiante nessa classificação aí para as semifinais da Copa do Brasil. Quero saber o seu palpite lá embaixo nos comentários. E ó, tem uma promoção rolando lá na 1xBet, tá? Se você cadastrar no nosso link, que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, a 1xBet está dando somente para quem é inscrito aqui no canal um bônus promocional que chega ali até R$3.000, isso mesmo, até R$3.000, dependendo do valor que você fizer no seu primeiro depósito. Então não perca tempo, que amanhã é dia de botar aquela graninha no bolso com a classificação do Vasco. E lá na 1xBet, além de você ganhar esse bônus de até R$3.000 de boas-vindas, você também vai participar de um sorteio amanhã de 2 camisas oficiais de jogo autografada pelos jogadores do Vasco após a partida em caso de uma vitória do Gigante da Colina. Então corre lá, primeiro comentário fixado, tire proveito dessa parceria que você não vai se arrepender. Falar agora sobre a apresentação oficial aí do nosso novo reforço, Maxime Domingues, tá? E vou falar para vocês, tá deixando uma ótima impressão. A gente conversou com alguns jogadores, né, sobre a viagem para Curitiba, e aí a gente perguntou também, e aí, o que esse suíço aí tá apresentando nos treinamentos? E todo mundo falou, um cara muito técnico, tá se adaptando muito bem ao elenco, né? Fala 5 línguas, então tem facilidade de falar espanhol também, vai falar francês com o Dimitri Payet, que é muito bacana, né? Tem um cara ali para ele poder conversar. E está apresentando realmente uma questão técnica muito bacana. Foi falado também que a parte física dele tá bacana, tá legal, tava jogando por lá em Portugal, então não tá aparentando ali que vai ter que ter muito tempo para se preparar, e parece que ele já terá condições de jogar no domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, lembrando que ele não pode estrear amanhã, porque as regras da Copa do Brasil não permitem, porém, se o Vasco passar para as semifinais, Maxime poderá estar em campo, né, atuando ali nessa próxima fase da competição. E ele falou com a imprensa, falou que está muito motivado, quer honrar a camisa, falou que, conhecia o Vasco ali, que é fã do Romário, né, que, tem uma, obviamente, característica de um atacante dos maiores do mundo. Então o cara tá adaptado, tá feliz de estar jogando no Brasil, tá feliz de estar jogando no Vasco. E nessa entrevista, quem também veio ao público ali para esclarecer dúvidas, responder perguntas, foi o executivo de futebol do Vasco, Marcelo Santana, que vem fazendo um trabalho muito bacana, diga-se de passagem, né? O Marcelo Santana abriu o jogo, tá? Quebrou o silêncio, falou sobre alguns assuntos polêmicos. Primeiro, falou sobre uma possível transfer ban que o Vasco pode sofrer em janeiro do ano que vem. Segundo o Marcelo Santana, se o Vasco não conseguir dinheiro até o final do ano, o Vasco pode sofrer um transfer ban e não poder contratar jogador na próxima janela. Segundo o Marcelo Santana, todos os jogadores que foram comprados ano passado pela 777 em 2023, as parcelas não foram pagas. Ou seja, os caras estavam comprando jogador e não pagavam ninguém. Os caras estavam trazendo jogador pro Vasco e estavam nem aí, irmão. Então, realmente é complicado, é difícil a gente olhar para trás e ver, né, tudo que foi deixado por essa empresa famigerada, né, que chegou para cá com muitas promessas, chegou no Vasco ali falando que ia fazer muita coisa e acabou deixando dívidas e mais dívidas aí pro Vasco poder pagar, né, pro Vasco poder arcar nesse momento. Além disso, Marcelo Santana também falou sobre contratação de um zagueiro e ele falou que o Vasco não tem condição de pagar R$1 milhão por mês de salário para um zagueiro. Parece que esse foi o salário pedido pelo Luan Pérez, pelo Mina, enfim, por outros zagueiros ali que foram especulados no Vasco, e segundo Marcelo Santana, zero possibilidade do Vasco pagar um salário dessa magnitude, né? O Vasco está buscando jogadores ali de 300, 400, talvez até R$500 mil nessa última janela de transferências, mas como o Vasco não achou nenhum jogador dessa magnitude, né? O Vasco vai olhar para a base, o Vasco vai olhar para o Luiz Gustavo, vai olhar para o Lincoln, né? E outra coisa que ele falou muito interessante é que desde que o nosso treinador Rafael Paiva assumiu o comando da equipe, acho que há 12 rodadas atrás, o Vasco tem a 4ª melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Então muitas vezes a gente reclama, a gente fica chateado, a gente fica aí muito aborrecido com algumas coisas que acontecem. A gente não pode esquecer e dar crédito também ao trabalho do Pedrinho, do Marcelo Santana, do Rafael Paiva e do elenco, tá? Desde que o Rafael Paiva assumiu, o Vasco é o líder da competição, o Vasco é o líder do Campeonato Brasileiro nas últimas 10 rodadas e como o Marcelo Santana falou, a gente tem a 4ª melhor defesa, 4ª defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro desde que o Rafael Paiva assumiu. Então, bato palmas aqui, realmente um trabalho muito bacana e muitas vezes o torcedor deixa passar despercebido, né? Não olha os números, não analisa com mais profundidade o que está sendo feito aí realmente internamente dentro do clube. E agora falar um pouquinho sobre o menino Ryan. Como a gente sabe, o Ryan no começo do Campeonato Brasileiro
estava sendo muito criticado, né, apedrejado por alguns torcedores, falando que era um pereba, que não prestava, que podia liberar, podia dar o jogador de graça para qualquer clube. O jogador se recuperou nas últimas 5 rodadas, vem jogando muito bem, vem aproveitando as oportunidades, dando assistências, foi convocado agora para a seleção sub-20. Nos 2 amistosos, o Ryan fez 2 gols, um gol em cada partida, e aí voltou o interesse, né? Voltou a despertar olhares da Europa. Manchester City, Real Madrid, PSG, Barcelona, todo mundo já de olho no moleque. E eu vou falar para vocês, sabe qual é a multa rescisória desse moleque, desse jogador? 80 milhões. Não é 80 milhões de reais não, tá, parceiro? São 80 milhões de euros, mais ou menos ali 400 milhões de reais, que a gente está falando até um pouco mais. Então, se entrar no final do ano, um leilão, uma disputa entre os gigantes do futebol europeu, o Vasco pode finalmente, né, dar graças a Deus, caso essa grana entre no clube, o Vasco vai ter condições de pagar as dívidas deixadas pela 777, colocar muita grana em caixa para poder fazer novas contratações e estruturar o time para a temporada do ano que vem, né? A gente não sabe ainda se até o final do ano o Pedrinho já vai ter repassado a SAF do Vasco para um novo investidor, né, para um novo fundo para administrar o futebol, ou se o Pedrinho ainda vai estar negociando aí, obviamente, né, com essas partes interessadas para que esse repasse seja feito no final da temporada. Então agora é aguardar, o foco total é no jogo de amanhã, passando amanhã para as semifinais, a gente volta o foco para o Flamengo no final de semana, e aí, obviamente, a expectativa é muito grande, né, para o Vasco seguir crescendo, seguir evoluindo nas 2 competições ao mesmo tempo, né, e trazendo uma expectativa de, quem sabe, ano que vem, o Vascão já está disputando uma Libertadores da América. Beleza, rapaziada? Antes de ir embora, não esquece, 5 horas da tarde, ao vivo, receberemos os jogadores do Vasco lá em Curitiba. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, corre lá na 1xBet, primeiro comentário fixado, clica no link, faça o seu cadastro para ganhar até R$3.000 de bônus de boas-vindas. Um abraço, tamo junto.